Graças e paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Bem-vindos os que estão disponíveis e dispostos a se deterem diante da palavra do Senhor. 17h30, deste 11 de outubro de 2020. Bom humor. Muito bem, eu quero convidar você então, já que o problema era aqui, o meu microfone, ele já não está mais aí ativo, nós vamos tocar para frente. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 3, versículos, leremos 1 a 7, depois vamos saltar para 10 a 14. É um texto longo e, na verdade, este texto de Êxodo capítulo 3, vamos trabalhar só com o versículo 14, mas eu não posso deixar de ler os anteriores, pelo fato de que o contexto está incluído aí, não resta dúvida, embora eu não vá trabalhar com o contexto. Ainda tem gente com dificuldade com o som, mas agora não há mais o que eu possa fazer. Eu vou tocando e vocês poderão acompanhar depois aí, através da gravação. Êxodo capítulo 3, eu vou fazer a leitura de 1 a 7 e seguiremos em seguida de 10 a 14. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés! Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, ou exatores, como dizem suas versões, e sei quanto eles estão sofrendo. Agora, nós vamos pular para o versículo 10, eu vou pedir que você pare de prestar atenção no som, se não estiver dando para acompanhar, você acompanhe depois, senão você vai perder aí o que não pode mais perder. Agradeço a participação e o interesse. A partir do versículo 10, vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Meus queridos irmãos, nós vamos hoje abordar exatamente esta forma como Deus se revelou a Moisés, que é uma forma universal de Deus se revelar ao homem. Por isso que o nosso tema hoje é aquele que é. Nós temos vindo pontuando aí as ações de Deus, revelando-se Deus nessas ações para nós, já há algumas semanas. Vamos continuar ainda seguindo esta mesma série, ainda nos manteremos querendo Deus para o próximo domingo em Êxodo capítulo 3, aqui mesmo neste texto, quando estaremos considerando aquele que nos socorre, ou aquele que te socorre, já que viemos falando, aquele que te protege, aquele que te guia, aquele que te ama, aquele que te assiste, e agora vem aquele que é e aquele que te socorre, veremos em seguida. Mas o que nós vamos considerar hoje é aquele que é, exatamente em cima desta forma como Deus se revelou a Moisés. Eu sou o que sou, R.E. Sher R.E. no hebraico, muito bonito. E lá no Novo Testamento, os tradutores colocaram a expressão do grego na boca de Jesus. Jesus, na verdade, não disse coisa diferente desse R.E. Eu sou. E eles lá puseram, no grego do Novo Testamento, ego em mim.
mas porque Jesus estava exatamente repetindo a declaração textual de Deus, pela qual ele se revelou. Então isso é importante a gente considerar, por isso que eu estou pensando esta referência do Novo Testamento aqui para vocês. Ora, o que nós temos aqui é o Senhor dizendo a Moisés, que está surpreendido por essa manifestação de Deus naquele deserto, que ele seria conhecido por essa forma de ser apresentado e de ser apontado. Eu sou o que sou. Eu imagino que num lapso de um momento deve ter surgido na cabeça de Moisés alguma confusão. Porque a pergunta de Moisés foi muito explícita. Você está dizendo, Deus, para mim que, ou tu estás me dizendo, que tu és o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos meus antepassados. E agora tu estás me dizendo, vá ao povo de Israel, diga que eu vou tirá-los do Egito através de você. E você vai dizer a Faraó, deixa o meu povo ir. Quando eu chegar para os israelitas e disser isso, o Deus de meus antepassados me apareceu, eles vão perguntar, e qual é o nome dele? Sabe o que há de curioso aqui? É o fato de que eles também não sabiam qual era o nome desse Deus de seus antepassados. Porque parece, num primeiro momento, que Moisés está dizendo, me dê aqui a senha pela qual eu vou poder revelar que tu de fato te apareceste a mim, mostrando um nome que só eles conhecem. E que tu estás me fazendo conhecer agora. Essa seria a senha. E não vem a senha. Ou pelo menos não vem da maneira como Moisés talvez estivesse esperando. Um nome que outros conhecessem. Então aquela gente, no pressuposto de Moisés, ao perguntar qual é o nome dele, estariam fazendo uma pergunta como se buscassem uma senha para dar atenção a Moisés. Era isso que passava pela cabeça de Moisés. Mas não foi o que aconteceu. Porque quando Deus se manifesta e dá uma resposta a esta inquirição de Moisés, ele não formula um nome que evidencie Deus através de fatos. Mas Deus se evidencia através de uma personalidade, ratificando intensamente quanto ele é o Deus vivo. Eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos filhos de Israel. Eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês. Esse é o meu nome. É o nome pelo qual você é conhecido. Eu sou o que sou. Como é significativo. Sobre isso vamos pensar. Porque eu e você, milênios depois de Moisés, que adoramos este Deus, que diferentemente do que Jesus disse para a mulher samaritana, e Paulo disse aos atenienses, nós o conhecemos, porque Jesus disse que os samaritanos adoravam o que não conheciam, Paulo disse que os atenienses adoravam aquele que não conheciam, mas nós adoramos aquele a quem conhecemos, que nos foi revelado através de Cristo Jesus e da sua palavra. Nós, outro tanto, precisamos nos dar conta, com sabedoria, sensibilidade e discernimento, que esta é a única forma pela qual Deus tem de ser conhecido e absorvido pela nossa fé. O Deus que se declara, eu sou e eu sou o que sou, eu sou o que sou. Embora nesse texto que lemos, e daí eu tenho lido vários versículos, além do 14, evidente, um número abundante, haja nele um número abundante de riquezas espirituais que podem e devem ser exploradas, tanto que dissemos que vamos continuar querendo Deus no próximo domingo. O nosso propósito ao nos dirigirmos a Ele, na verdade é observar essa forma como Deus se apresentou a Moisés. Porque Deus quis se dar a conhecer. Não é muito interessante, gente, não faz parte da abordagem de hoje, mas o fato de que Deus se revelou a Moisés bem no momento em que ele está num deserto. Já estava a sua vida num deserto há 40 anos, e agora ele está fisicamente no deserto. E é naquele lugar de solitude, de nada, de ninguém, que Deus se revela a Moisés. Nós aí já temos um pequeno emblema, mas eu disse, não vou por aí agora, só quero que você fixe isso. Porque Deus quis se dar a conhecer. Ele tinha uma intenção quanto aos filhos de Israel e tinha um propósito quanto a usar Moisés para atender a essa intenção. Mas é justamente no diálogo que se estabelece entre eles que desponta a graciosidade da revelação que ele faz de si. Porque praticamente Moisés o força.
Porque ele disse ser o Deus de seus antepassados, mas isso não tranquilizou e nem satisfez Moisés. Não é fato? E aí ele quis saber como Deus deveria ser apresentado sem precisar usar seus traços históricos, interpessoais ou feitos como evidência de quem era. Porque, na verdade, foi o que Deus sugeriu a Moisés. E Moisés resistiu a isso aí. E é então que vem a resposta de Deus. E na resposta de Deus, nós temos muito mais do que um nome. Nós temos uma manifestação. Por isso que estamos chamando de revelação de Deus a Moisés. Um nome que é uma mensagem inteira, quando ele diz, eu sou o que sou. Tão lindo. Ele poderia ter parado aí, eu sou. Mas ele acrescenta, eu sou o que sou. No todo, você tem uma revelação completa. Mas por partes, a revelação ainda se faz perceber e nós devemos observá-la por partes. O pronome eu, ele fica embutido no verbo. No hebraico é assim, naquelas línguas antigas, no grego também, ele no grego chega a aparecer, chega a ser destacado raramente. Mas via de regra, o pronome hebraico, ani, eu, não aparece aqui, porque quando se pronuncia o verbo já conjugado, o pronome está embutido no verbo. Faz parte, dentro da sua declinação, faz parte dos seus radicais. Então, quando Deus diz, eu sou, na verdade, numa tradução literal, estaríamos dizendo que Deus disse, sou o que sou. Mas o pronome se força aí, ele se faz valer. Por isso é que nossos tradutores colocaram o pronome. Eu sou o que eu sou. Na segunda citação, eles omitiram o pronome, mas ele tem de entrar aí da mesma maneira. Esses detalhes são importantes, porque nós vamos trabalhar com esses detalhes. Então, destaca-se para nós o fato da iniciativa de fazer-se conhecido ter partido de Deus, que criou situações que despertaram a curiosidade e a atenção de Moisés. Em outras palavras, Deus chamou a atenção de Moisés para si, através do fenômeno na sarça. E deu certo, não é? Agora, quanto a Moisés, então temos a sarça e seu fenômeno, como meio empregado. Mas Deus nunca deixou o homem sem opção de encontrá-lo e de conhecê-lo. Ainda que ele não esteja pondo fogo em sarças, ele cria seus meios de se dar a conhecer. Os meios podem mudar. Todos os meios podem mudar. Mas jamais Deus vai se servir do meio para distorcer a sua revelação. Nem vai se servir dos meios para que esta revelação fique confusa. O importante com isso que queremos dizer é que ele se dá a conhecer. Porque dissemos e repetimos, Deus nunca deixou o homem sem a opção de encontrá-lo e de conhecê-lo. No certo sentido, ele continua chamando a atenção, vai variando os meios. Paulo disse aos atenienses, e eu vou repetir o texto, vou citá-lo textualmente, é o texto de Atos 17, 26 a 27. Então, esses dois versículos que têm parte do discurso de Paulo aos atenienses, eu vou citá-lo de forma literal ou textual. Então, ele disse aos atenienses que o Senhor é o Deus que de um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que pudessem encontrá-lo. E aí é o melhor, e os lugares exatos em que deveriam habitar, em que eles deveriam habitar. E aí há aqueles que se confundem achando que Deus estaria dizendo, se você for habitar em outro lugar, não vai me achar, não é isso. Paulo está usando uma linguagem universal para mostrar que Deus se manifestaria ao homem. Deus fez isso, Paulo continua, para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Quem não conhece esse texto, né? Embora não esteja longe de cada um de nós. Esse é o texto do discurso registrado em Atos 17. E assim o apóstolo dos gentios nos mostra a revelação que Deus deu de si mesmo. Mas Paulo faz esse discurso aos atenienses e escreve em Romanos, capítulo 1, texto clássico, que Deus se deu a conhecer universalmente. Ele nunca se escondeu nem omitiu o conhecimento que ele expôs de si mesmo aos homens. Então, no mundo natural, é o texto de Romanos 1, 19 a 20, Paulo nos diz,
pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O verbo manifestar aparece muitas vezes quando se refere à revelação que Deus dá de si mesmo. Continuando o texto Romanos 1, por desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, esses são os atributos invisíveis de Deus a que ele se refere, têm sido vistos claramente. Não é bonito o jogo de linguagem de palavras de que ele faz uso aqui? Os atributos invisíveis são vistos ou têm sido vistos visivelmente, têm sido vistos claramente. Atributos invisíveis têm sido vistos claramente. Quais são os atributos invisíveis? Seu eterno poder, sua natureza divina. No entanto, têm sido vistos claramente. Por quê? São compreendidos, ele continua, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Seria, trocando em miúdos, a gente dizer assim: Deus assinou o seu nome na sua declaração. Algumas pessoas, eu sou obrigado a interromper, estão chegando depois e aí não perceberam que nós já explicamos e já tiramos o microfone, o problema do microfone, já procuramos resolver. Nós estamos, como avisamos no início da nossa transmissão, com dificuldade séria hoje de fazer a transmissão. Até me foi feita recomendação e eu pensei em suspender a transmissão deste domingo por conta das dificuldades que estamos tendo de ensinar na cidade de Analândia desde sexta-feira. Não era sequer para eu fazer a transmissão. Mas nós vamos insistir em transmitir e ver como fica a gravação, e você vai acompanhar essa gravação depois no YouTube, é o jeito. Ou então na nossa página do Facebook você poderá acompanhar depois. Se de todo nós percebermos que ficou comprometida demais a ministração, nós faremos ela de novo, voltaremos a ela no próximo domingo ou coisa semelhante. Mas eu vou dando sequência. Se você tem condições de acompanhar, você acompanhe. Se você não tem condições de acompanhar, você poderá procurá-la depois no YouTube. Nós vamos dando sequência à nossa mensagem, como já havíamos avisado no início da nossa transmissão. Então, como estávamos dizendo, em Romanos 1, 19 a 20, Deus manifestou o conhecimento de si através das obras criadas a todos os homens. Depois nós vamos encontrar Salmo 19, versículo 1, o salmista dizendo que Deus manifestou o seu conhecimento em toda a terra, quando ele diz, Senhor, os céus declaram, Romanos 19, 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O texto de Romanos 1 reforça o Salmo 19, escrito 1000 anos antes, por Davi, como é atribuído a ele. Mas depois nós vamos ter o Salmo 8:1, mesmo Davi dizendo de forma tão bela, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Porque a citação, toda a terra, o texto diz, tu cuja glória é cantada nos céus, vai nos lembrar Isaías capítulo 6, dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. Basta olhar. Basta olhar pela fé, entende? É uma questão de fé. Ele se revelou na natureza. Depois nós temos as Escrituras. O testemunho de Isaías dizendo, Isaías 40, versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. A beleza desta revelação de Isaías 40, 28 está no questionamento que ele levanta. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? A partir de onde estaríamos ouvindo falar sobre o Senhor, que é o Deus eterno e Criador de toda a terra? Das Escrituras. São elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus certa vez. Mas, por último, nós queremos mencionar o fato de que a revelação suprema de Deus, a revelação especial de Deus, a revelação final de Deus para o ser humano, e que se tornou o eixo de toda a manifestação de Deus aos homens, está descrita para nós em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, um texto que eu procuro ter de cor, tão belo ele é, porque nos fala da revelação que Deus fez de si em Cristo Jesus, o Deus encarnado, seu Filho. O texto de Hebreus diz isso para nós. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, Moisés entre eles. Mas nestes últimos dias,
Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E a palavra que traduz melhor a expressão exata do seu ser é o caráter do seu ser. Bonito, não é? O Filho, então, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse Filho, depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Pronto, aí está o texto de Hebreus, dizendo que o Senhor Jesus é a revelação última de Deus para nós. É a concentração da manifestação de Deus. Quem quiser conhecer o Deus eterno hoje, só pode conhecê-lo através de Cristo Jesus, e como ele próprio disse, o Senhor Jesus, as Escrituras dele testificam. Através das Escrituras conhecemos Jesus. A Bíblia é clara a esse respeito. O primeiro Filho de Deus disse isso mesmo. Quando Filipe fez a ele a pergunta, mostra-nos o Pai. É quanto basta? Ele disse, eu estou há tanto tempo com vocês e não me tenho conhecido. Quem vê a mim é ao Pai que vê. Eu e o Pai somos um, o Filho de Deus disse. Outro tanto, Jesus tinha dito, aquilo que Paulo vai testificar depois escrevendo a Timóteo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bonito, não é? Que o verbo que muitos torcem não é ninguém vai ao Pai senão por mim, é ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é o caminho de acesso ao Pai. Paulo disse isso. Jesus deixou claro que ele é o único meio de acesso ao Pai, não há nenhum outro. Pedro também disse, em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome foi dado aos homens debaixo dos céus, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Senhor. E Paulo então escreve a Timóteo dizendo, só existe um mediador entre Deus e os homens, só há um que faz o caminho de acesso entre Deus e os homens, Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. Jesus é o ponto de encontro, Jesus é a revelação de Deus, e aí o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer isso, que Deus revelou a sua glória na face de Cristo. Lindo, não é? Segundo aos Coríntios 4, 6, muito belo. Nós devemos aceitar a revelação de Deus tal como ele faz e como ele a fez, porque é a partir de si mesmo, entende? Quando ele usa a expressão inteira, eu sou o que sou, ele se lança, ele se manifesta. E antes de nós abordarmos essas particularidades, eu quero reforçar aqui como argumento o fato de que Deus deu uma revelação de si mesmo ao homem para inibir e impedir que o homem cogitasse no seu entendimento, no seu imaginário a respeito de Deus. Nem mesmo a fé nos habilita a imaginar Deus. Por que isso? Porque imaginamos de acordo com o nosso coração, e a Bíblia quem diz. E o nosso coração, a Bíblia já diz, é enganoso e desesperadamente perverso. Por mais crente que você seja. O seu coração ainda carrega a natureza adâmica até o dia da sua redenção. Esta é a razão porque o homem não pode imaginar Deus. Deus se deu a conhecer por si mesmo. Só podemos saber de Deus através das Escrituras. Não é o que inferimos a respeito de Deus que transforma Deus em Deus para mim e para você. Não é o que herdamos, o que aprendemos por tradição, o que nosso pietismo com o nome de piedade nos faz elaborar a respeito de Deus. De tal maneira que incorremos do perigo muito grande de inventarmos um Deus evangélico, um Deus particular a cada um, entende? Um Deus segundo tradições, segundo dogmas. Porque eu penso que Deus, eu acho que Deus, porque Deus para mim, a gente ouve isso demais. Não existe esse Deus pensado, esse Deus achado e esse Deus que eu decido como eu quero para mim. Não, meus queridos. Jesus, pelo contrário, deixou claro que ele era rocha. Quem se lançar sobre ela se despedaça. Aquele sobre quem ela se lançar será reduzido a nada. Para mostrar que essa rocha é indestrutível, inadaptável. Ela está completa. É você que se achega a ela e se adequa a ela. O nosso Deus é completo, irretocável, entende? Não há nada que você possa acrescentar nele, muito menos tirar dele, no sentido de que vai adaptar, vai torná-lo mais gracioso para você. Às vezes a gente ouve, e é com grande lamento que eu cito isso, pessoas até bem próximas a nós,
fazer conjecturas a respeito de Deus adaptadas aos seus conceitos, por conta de tentar mudar o ambiente para ver se Deus encaixa nele. Como o sujeito não quer mudar sua forma de viver, sua forma de ser, ele arranja uma forma de interpretar Deus que se adeque a esta maneira dele não querer mudar. Então, num dado momento, Deus é tolerante demais. No outro dado momento, Deus é totalmente intolerante. Não existe esse Deus que eu penso que é do meu jeito. Não existe. Não existe. Ele disse, eu sou o que sou. Eu sou irretocável. Eu, o Senhor, não mudo e é por isso que vocês não são destruídos. Está escrito em Ageu. Eu sou o que sou. Primeiramente, nós queremos te mostrar isso. Estamos dizendo que na expressão eu sou o que sou, ele se lança, ele se manifesta. Então vamos pensar nela, particularmente e com particularidades. Veja, no pronome eu, nesse pronome, nós recebemos a proclamação da centralização da existência no Deus Criador. Eu não estou dizendo a existência do Deus Criador. Centralização da existência no Deus Criador. Por quê? Porque quando ele declara eu, ele está se declarando o centro, o eixo de toda a existência. Entende? Esta pequena palavra faz convergir nele tudo e todas as coisas. E é belo isso, porque nós temos uma promessa, uma profecia, ela se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 10, onde está dito que um dia Deus vai fazer com que todas as coisas sejam convergidas em Cristo, passadas a limpo em Cristo. Glória a Deus. Não é lindo isso? É, claro que é. Então, na declaração eu, na ênfase eu, o Senhor está mostrando que ele é o centro. Mas pense, quando você ouve Deus, o nosso Deus declarar eu, ele está atraindo sua atenção para um ponto central. Ou seja, nós somos conclamados a vê-lo e reconhecê-lo nesse seu lugar, no lugar dele, entendeu? Jesus anuncia esse compromisso, ele faz um eco com a lei quando ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está em Mateus 22, 37. Aqui está uma palavra na qual tropeçam quase todos, porque nós até pensamos no fato de que amamos a Deus, e achamos que isso satisfaz, mesmo porque conceituamos que amamos a Deus segundo nossos conceitos. Mas o Deus eterno falou na lei através de Moisés, e Jesus reforçou isso, e como eu disse, está registrado em Mateus 22, 37, entre outros textos dos evangelhos, que ele é o Deus para ser amado de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Sobra o quê? Nada. Quando a Bíblia diz que eu tenho de amar a Deus de todo o meu coração, não sobra nada. Então eu não posso amar mais ninguém. Eu não posso ocupar o meu entendimento com nenhuma outra coisa, já que é todo o meu entendimento. Já que é toda a minha alma, eu não posso ter sentimentos com respeito a nenhuma outra coisa, nem reagir a elas. Já que é com todo o meu coração, então eu não posso ter outros desejos. Não estamos dizendo que Deus chama a atenção sobre si quando ele diz eu, que ele é o centro, ele é a origem. Quando ele diz que você deve amá-lo de todo o coração, todo o entendimento, de toda a tua alma, ele está dizendo as demais coisas serão redundantes, você as amarás a partir de mim. Porque é fato. Ele é amor, o perfeito amor é dele que vem. Você não tem capacidade para amar, de fato, a não ser através de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado, isso está em Romanos capítulo 5. Então, meus amados, ele se torna a lente pela qual o nosso entendimento percebe, o nosso coração deseja, a nossa alma sente. Percebe isso? Por isso que ele diz, eu. Não sobra lugar para outro, nem para qualquer coisa. Tudo mais, a partir dele, é recorrente. Como se o pronome só pertencesse a ele, você entende? Só ele tivesse o direito de usar o pronome eu. A partir dele não há mais eu. Ele é o único eu. Tudo teria que ser o que vem depois. Sabe, me ocorre um pensamento que
fique a você à vontade para aceitá-lo ou não, é que o pronome que minimamente nos caberia seria um oblíquo, me. Mas não eu. Não mim, mas me. Porque mim ainda atende a mim, nos colocando no centro. Eu fica no centro. Me é secundário, chega depois. Este é o pronome que deveria identificar a mim e a você em caráter pessoal. Porque eu é o centro. É Deus no centro. É Deus o princípio. É Deus a origem. Eu significa que ele é centro, de onde saem todos os eixos, princípio e origem. Entende? Vamos avançar, porque logo depois temos o verbo. Então, no verbo registra-se a essência. Sou. Ele diz, eu sou. Então, vem o verbo logo em seguida aí. Sou. E esse verbo é um presente contínuo. No português, nós o temos como um presente estático. Acontece agora e para aqui mesmo. Eu sou, eu faço, eu canto. Mas quando você vai ouvir no hebraico, assim como também no grego antigo, você tem aí um presente contínuo para falar de uma situação que não se interrompe. Claro, Deus é eterno, não há interrupção na eternidade. Logo quando ele diz, eu sou, ele está usando um presente contínuo, um presente que é linear e não cessa, de jeito nenhum. Aponta existência e realidade. No verbo você tem a concentração de existência e realidade. Eu sou. Sou. Indica realização. Entende? É onde tropeçam os ateus. Porque para os ateus Deus é imaginado. E aí fica um bocado difícil. Primeiro fica difícil eles acreditarem nesse Deus, já que é um Deus segundo a concepção de cada adorador. Depois, porque ele não tem para eles existência, não é assim? Até gosto de pensar que à luz de Salmo 14:1 não existe ateu, existe louco. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Paulo diz que ateu é aquele que vive no mundo sem Deus. Não é aquele que diz que não crê em Deus. Quem diz que Deus não existe é louco, na concepção da Bíblia. Guarde isso, que isso é muito significativo e importante para nós que somos crentes. Veja bem, na verdade, quando o texto está dizendo, quando Deus declara, e o texto registra, eu sou, e eu digo que aqui tropeça os ateus, ele está falando de sua realização. Ele é uma realidade que realiza. Não é redundância, é reforço. Significa que ele é quem faz acontecer. Já não dissemos que no eu está ele como centro? Pois bem, quando ele diz eu sou, ele está mostrando que ele é o que faz as coisas acontecerem. Na verdade, é exatamente o recado que ele está mandando aos filhos de Israel através de Moisés. Vai dizer a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que faz acontecer. As coisas acontecem porque eu sou. Vocês existem porque eu sou. Não é bonito isso? E é fato. Porque ele é, nós existimos. Grava isso. Porque ele diz eu sou, você também pode dizer por aí, eu sou, me sou, para respeitar aqui os conceitos que eu havia colocado. Então a ideia que subjaz na força do verbo é de acontecimento, de quem ou aquele que faz acontecer, porque o verbo tem força. Entende? É bonito isso. Porque ele é, nós existimos. Tal como ainda mesmo, lá naquele discurso, falando aos atenienses, me refiro de novo a Atos 17, agora no versículo 28, ele completando o discurso, Paulo declarou, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vejam quando Paulo diz, nele existimos, o que ele está dizendo é aquilo que já anunciamos aqui, Deus é o centro do qual saem todos os outros eixos, nós entre eles. Não está escrito lá em Hebreus 1:3, o texto que citamos, mostrando que Jesus é a expressão exata e última da revelação de Deus, que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, porque Deus é, eu sou, eu existo, você existe, entende? Isso é lindo. Mas Paulo continua no discurso, e aí ele diz, também somos descendência dele. Bem, você pode entender de forma literal, somos descendência dele, nesse discurso de Atos 17:28. Mas eu prefiro que você compreenda, como eu tenho compreendido também, que por descendência dele o que está dizendo é aqueles que descendem, aqueles que chegaram depois. Entende? Claro que pela fé em Jesus, que nos tornou filhos de Deus, você pode entender de forma literal essa colocação descendência dele. Mesmo porque a Bíblia, mais lá na frente,
vai dizer que dele somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas pense agora no momento em que Paulo, ao anunciar isso, ele generaliza, ele inclui todos os atenienses que estão ouvindo e diz, dele somos descendência, para dizer, nós todos somos decorrentes de Deus. Porque ele é o Criador, ele é a fonte, bem, e nós, outro tanto, criados à sua imagem e semelhança. Chegando para a última parte das nossas considerações, vem logo depois o predicado. Eu sou o que sou. E aí está. O que sou é a declaração de sua suficiência absoluta. Eu volto a dizer, ele poderia ter dito apenas para Moisés, eu. Vá lá e diga ao povo de Israel que eu me mandou, me enviou, te enviou a eles. Mas ele diz, eu sou. E foi além, eu sou o que sou. É onde nós estamos falando que esse predicado revela para nós uma declaração da sua suficiência absoluta. Ele dá conta, isso quer dizer, eu sou o que sou. Ele dá conta. Esse é o recado que está embutido aí. Ele basta a si mesmo. Paulo diz que de Deus somos cooperadores. Se Deus não quisesse nos usar para realizar qualquer coisa, ele o faria. Ele diz isso para Jó, você vai encontrar isso nos textos de Jó 39 até o fim. Onde estava você quando eu coloquei os limites da terra e por aí vai. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis falando do Deus Criador, não havia outro ali com ele, a não ser a própria Trindade, e ele criando todas as coisas. Mas depois que ele cria o homem, ele lhe dá tudo que ele criou já pronto e diz, agora guarda, cuida do que eu criei. Você é cooperador. Deus se basta. Ele basta a si mesmo. Tanto que ele se revela a Moisés sem anjos, sem trovões e tempestades. Exatamente o que ele proclamou e com que nos desafiou a confiança, quando ele diz o que está no Salmo 46:10, um dos mais belos textos do Velho Testamento. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mas vamos ficar para a primeira linha do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem outras formas de entender esta declaração à luz do texto hebraico, à luz do texto original. Parem de lutar, eu sou Deus. Soltem as cordas, eu sou Deus. O que ele está dizendo? Eu dou conta. Eu sou o que sou. Eu dou conta. E assim ele nos basta. É isso que ele está ensinando para nós. Quando nós nos sujeitamos a vê-lo tal como ele se mostra, e não conforme o nosso entendimento, desejos e sentidos, conforme dissemos ainda há pouco, nós nos sujeitamos a ele com temor e adoração. Sabe por quê? Porque Deus não depende de sua imaginação. Deus não depende em hipótese alguma do seu pensamento. Deus não depende da sua vontade de prová-lo. Deus não depende de você crer nele para que ele exista. Nada disso. E porque ele independe de você, ele se baixa, ele é o que é, só te resta, e só nos resta temê-lo e adorá-lo. Temê-lo. Porque ele não depende de nós para nada, ele não depende de nós para ser, para existir e para se manifestar. Então que o temamos. Porque se ele se deu a conhecer a nós como se deu a conhecer a Moisés, glória ao seu nome. Porque ele fez isso, não vai ter resposta. Apenas aceite o fato, se renda e glorifique o seu santo nome. Ele se deu a conhecer. Ele se deu a conhecer. Você sabe bem que há muita gente à sua volta, neste mundo afora, que não encontra capacidade de crer em Deus. Não depende da vontade do homem, de jeito nenhum. Mas veja, nós somos desafiados a conhecê-lo pela fé, para não ficarmos sujeitos a um imaginário nosso a seu respeito. É crescer no conhecimento, somos exortados a crescer no conhecimento. Eu acho que é de uma pobreza imperdoável o crente que fica na superfície do conhecimento de Deus, o crente que se satisfaz com o mínimo que ele sabe a respeito de Deus, aquilo que ele ouve num cântico, aquilo que ele ouve numa pregação hipoteticamente feita a cada 7 dias da semana, quando tanto. Porque tem aqueles dias em que o sujeito nem lá vai para ouvir nada. E fica na periferia, fica um pigmeu na fé e acha que isso é bom. Um dia, com muita sabedoria, um servo de Deus, um americano,
escreveu um livro, Sede de Deus, onde ele faz um desafio. Nesse desafio ele diz, existem aqueles crentes que estão satisfeitos com $3 de Deus, é quanto lhes basta. $3 de Deus, como quem compra uns docinhos e põe num saquinho para sair saboreando. A Bíblia te exorta a crescer, a conhecer e crescer nesse conhecimento. Desde o Velho Testamento você tem isso em Oséias 6:3. Lembram? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sinta a força desta exortação. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Claro, conheçamos, é o ponto de partida, é possível, ele se revelou, você o conhece, mas o texto insiste dizendo, agora prossiga nisso aí. Prossiga em conhecer, não pare no início, não fique satisfeito, não ache que já é bastante o que você conhece de Deus. Oh, Deus querido. Se a Bíblia me exorta a prosseguir em conhecê-lo, significa que ele me deu subsídios para isso. Sim, ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Nós temos acesso e iluminação do Espírito Santo sobre esta palavra onde ele se revela. Por isso, a exortação em Oséias 6:3 é essa. Conheçamos, prossigamos em conhecer. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra, para dizer que quando você investe com sede e fome de conhecer Deus, ele rega, ele refrigera a sua alma. Nada pode ser mais triste do que o cristão, o crente, aquele que tem um esbarro, um conhecimento de Deus através da sua palavra e não avança. Dispensa a palavra, dispensa a ministração, dispensa crescer e conhecer. Portanto, nós vamos ouvir Pedro, no final da sua exortação à igreja, segundo Pedro 3,18, dizendo isso, crescei na graça e no conhecimento, olha a insistência, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre me impressionou e muito ler Filipenses capítulo 3 e ouvir Paulo ali falando dessas entregas, rendições, renúncias que ele fez para se livrar de todo o tropeço que pudesse atrapalhá-lo a conhecer o Senhor. E dizer para nós, já no final do capítulo 3 da carta, eu quero conhecer. Meu Deus, quando eu leio que Paulo escreveu esta carta no final dos seus dias na prisão em Roma, aos Filipenses, a essa altura, esse homem já tinha escrito praticamente toda a doutrinação que nós conhecemos do Novo Testamento, que em Efésios capítulo 3 ele diz que a revelação que vocês sabem que Deus me deu, que estava oculta ao longo dos séculos, um homem que conheceu com tanta profundidade a glória da revelação da salvação pela graça, chega no final da sua vida e diz, eu quero conhecê-lo. A sede estava lá intensa naquele idoso, ancião, em vias de perder a vida e partir para o céu. Esse homem está dizendo, eu quero conhecê-lo. Ele não estava dizendo, eu não o conheço. O que ele estava dizendo é, eu quero conhecê-lo mais, porque é inesgotável, porque ele surpreende e surpreenderá sempre. Por isso não há desculpa para o crente inerte, para o crente descuidado, desinteressado, saciado. A Bíblia diz isso, a alma farta pisa os favos de mel, mas a alma faminta, até o amargo é doce. Quando a sede de Deus, nada substitui, nada satisfaz. E a semelhança de Paulo, a gente vai afastando tropeços, o que pode atrapalhar, o que pode embaraçar e impedir o crescimento e o conhecimento. Ele vai surpreender sempre, porque ele é um Deus que excede. Ele excede nossas intuições, ele excede até as nossas buscas. Ele jamais pode ser reduzido para caber no entendimento humano, que é limitado, que é finito, pois o conhecimento dele não pode ser contido, meus queridos, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo disse que, uma vez na sua presença na eternidade, só lá nós o conheceremos tal como somos conhecidos. Por enquanto, crescer nesse conhecimento, é crescer para estarmos prontos, aptos, como Pedro disse, a responder a qualquer que quiser saber a razão da esperança que habita em nós. O nosso Deus,
O Deus eterno, eu repito, não precisa de nós para ser Deus. Se ele não for crido, não deixará de ser Deus. Se não for buscado, não sairá de seu lugar, nem terá diminuído por causa disso. Nós necessitamos de Deus para sermos humanos. De igual forma, precisamos ter noção revelacional de que Ele é nossa origem, nossa fonte, porque só o conhecimento de sua origem pessoal completa o ser humano como pessoa, como gente, socialmente inserida, capaz de crer em si mesmo. É comum, faz parte da realidade da sociedade dos homens, você encontrar adultos que foram orfanados ou que nasceram de mães solteiras e essa mãe, ou por alguma outra situação, ou algum outro acidente social, não lhes revelou quem era o pai, quem era a sua origem, ou filhos que perderam a mãe e foram viver em outro lugar, porque essa mãe não pôde criá-los, e lhes deu, e os passou. Quando chegam na vida adulta, querem conhecer essa mãe, querem saber quem foi ela, quem é ela, querem saber quem foi esse pai, quem é esse pai. Há uma necessidade intrínseca no ser humano de conhecer sua própria origem. Por isso é que o pretenso ateu em Salmo 14:1 é apontado como louco. Porque se eu não conheço a minha origem em Deus, eu não sou nada. Entende? Eu não sei para onde eu estou indo, nem o que eu vou fazer da vida. Nem para que ela serve, nem porque eu vivo. Esta é a razão porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz, repito, lá, falando aos atenienses, Atos 17, porque nele nos movemos e existimos. É verdade. Deus é tal como é, mas é a nossa origem. E se o conhecemos, a partir daí nos conhecemos. Não é como queremos, é como ele se revelou. Seja, pois, então a ele a glória, o domínio e o louvor para sempre. Porque o nosso Deus é uma fonte de atração. E a despeito de toda a sua glória e majestade, ele chega para mim, essas coisas pequenas que somos nós, e ele diz, vem me conhecer, cresça neste conhecimento. Foi ele quem disse através de Jeremias, e se nós o buscarmos, nós o acharemos. Amém? Vamos falar com ele neste momento, e após esta oração, eu encerro o nosso contato de hoje. Agradeço sua paciência com todas as dificuldades da conexão. Estaremos juntos quarta-feira, no Minuta da Fé, 12. E no próximo domingo, aquele que te socorre. Amém? Vamos falar com ele agora. Eterno Pai, pela fé em teu Santo Filho Jesus, expressão exata do teu ser, a revelação da tua glória na sua própria face, nós nos curvamos diante de ti. Costumamos dizer, quem é este Deus que se revelou tão graciosamente, nos alcançou, nos amou, nos redimiu em Cristo Jesus. Mas à luz desta revelação que temos de ti na tua palavra, somos levados a dizer como Davi e como Jó, cada um deles disse a partir de si mesmo, que é o homem. A partir do momento em que te conhece, a partir do momento em que sabe quem tu és e o que realizaste na criação, eles voltam seus olhos para si mesmos e perguntam, quem sou eu? Que é o homem, para que tanto estimes, para que ponhas sobre ele o teu coração, para que cada manhã o visites. Sabe, Deus, não teremos explicação nunca, resposta nunca para isso, porque és tu que nos fazes ser o que somos. Porque és nosso Deus, porque te revelaste a nós, agora nós nos conhecemos, nós sabemos o que somos e para o que somos e para quem somos. Glória ao teu nome. Quando não te conhecemos, não sabemos sequer por que estamos existindo. Como aqueles fedelhos, os adolescentes rebeldes, que em seus momentos de muita revolta, chegam para seus pais e dizem, eu não pedi para nascer. Mas quando nós te conhecemos, aí nós entendemos que existimos e por que existimos, pois existimos para ti, para termos em ti a nossa satisfação, a nossa existência,
para trabalharmos, estudarmos, termos comunhão, vida conjugal, constituirmos família em direção a Ti. Quando fazemos em direção a nós, nós ocupamos o lugar que só pertence ao eu eterno, que és Tu, e aí nos atrapalhamos. Oh, meu Senhor, Tu és o eu apenas, a mim apenas resta o me, porque eu sou o oblíquo, eu sou uma declinação, eu sou uma secundarização de quem Tu és, e glória ao Teu nome, porque sabendo quem és, a fonte, a razão, meu Deus, então eu tenho razão, eu tenho origem, eu tenho motivo, eu tenho estímulo, eu tenho norte, a vida tem sentido e é eterna, porque é contigo. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, porque Tu és este Deus que não me permitiu ter um imaginário a Teu respeito. Tu és esse Deus que és tão completo e suficiente, diante do qual só me resta chegar, me render e dizer: louvado seja Teu santo nome, eu Te temo por quem és. Glória seja a Ti. Obrigado porque Tu és o Deus eu sou. Não ouvimos Moisés, mas ouvimos o Teu Espírito dizer: eu sou, me enviou a você. Aleluia. Glória ao Teu nome. Obrigado. Hoje e eternamente. Obrigado. Abençoa Teus filhos. Põe em cada coração sede de Ti. Sede insaciável, Pai. Fome de Ti, da Tua palavra. Fome insaciável. Sede. Que ninguém, nada, consiga descedentar. Sede que invada as horas do dia. Sede que os visite nas madrugadas. Sede de Te conhecer. Sede de poder dizer como Paulo: quero conhecer. Ó Deus, que isto não cesse. Em nome de Cristo Jesus, Senhor amado, e para o louvor da glória de Teu santo nome. Aleluia. Amém. O Senhor te abençoe, guarde, fortaleça, visite o seu coração, te encha de sede dele, em nome de Cristo Jesus. Até o próximo domingo, querendo Deus. A paz.